Na semana passada a gente introduziu o assunto, né? Eu falei que o conteúdo aqui eu tirei basicamente desse livro do Michel Palmer. Não sei se você tem, mas eu recomendo ele fortemente. Principalmente pelo fato de que a linguagem é uma linguagem que não é técnica, né? Então não é algo enfadonho. Ele passa muito conteúdo de forma muito concisa e sem prolixidade. E eu acho que isso é o que torna o livro dele mais atraente para nós. Eu falei um pouco sobre o conceito de cosmovisão propriamente dito, expliquei que carrega uma gama de significados filosóficos, ou seja, uma única expressão, ela vai fazer com que nós venhamos. Boa noite, Gisele. Ela vai fazer com que nós venhamos a Boa pensar noite. em inúmeras outras coisas, né? No caso, eu trouxe essa definição do alemão, que é o Weltanschauung, e essa gama de significados em relação à cosmovisão propriamente dita nos leva a refletir a respeito de tudo, né? De toda a ordem do universo, não somente o universo físico, mas o universo imaterial também. E com o universo imaterial, quero falar em relação às ideias, ao mundo das ideias mesmo. Não estou falando de nada espiritual. Evidentemente que se nós carregamos uma cosmovisão cristã, isso daí vai se fazer presente também na nossa vida, né? O elemento espiritual da vida. Gisel, eu só estou fazendo uma recapitulação para continuar de onde eu parei. Se você quiser levantar alguma questão ou fazer algum comentário, fica à vontade aí, tá? Só falar. Trouxe também mais alguns conceitos que expandiram a nossa noção de cosmovisão. Por exemplo, esse conceito aqui, onde eu expliquei que é um conjunto de crenças fundamentais de um indivíduo ou de uma cultura. Então, nós, como um todo, nós partilhamos da mesma cosmovisão, né? Nós temos uma cosmovisão individual, ou seja, eu, Christian, Gesiel, Marcos, cada um tem a sua forma de enxergar a vida, sua forma de enxergar as coisas, dada a criação individual de cada um, as experiências pessoais de cada um, todas as questões, né, que a gente já enfrentou ao longo da nossa vida, tudo isso corrobora para a formação da nossa cosmovisão. Indo adiante aqui, eu também trouxe esses critérios, né? A cosmovisão é algo globalizado, ou seja, ela engloba tudo na nossa vida, todos os aspectos da vida humana, elas tendem a ser abordadas pela, pela cosmovisão do indivíduo ou do grupo de indivíduos. E tem resultados de ação, ou seja, a nossa cosmovisão, ela se traduz em atitudes concretas. No caso, por exemplo, se nós somos a favor da defesa dos mais fracos, por exemplo, porque existiram certas sociedades e ainda existem, por exemplo, comunidades indígenas onde eles enterram, né, um bebê que nasce com determinadas deficiências ou se desfazem mesmo de crianças que vêm ao mundo com determinadas fragilidades. A cosmovisão cristã já não prega isso. Inclusive, tem um livro do Benjamin Scott, salvo engano, o título, agora me fugiu da memória o título, mas tem a ver com as catacumbas de Roma, isso é o nome do livro. E ele vai citar alguma evolução que o cristianismo trouxe para o mundo, como, por exemplo, o cristianismo ele introduz a criança, a figura da criança, a figura do infanto, não como algo desprezível, fraco, inútil, mas como algo que deve ser protegido e valorizado. E da onde o cristianismo tira isso? Das escrituras, né? Da própria atitude de Cristo. Cristo ele foi o primeiro mestre que pegou uma criança, colocou ela no centro da roda de conversas e disse: Olha, se vocês querem entrar no reino dos céus, vocês têm que ser como essa criança. Né? Nenhum mestre havia feito tal coisa, nenhum mestre havia colocado uma criança como sendo o ponto de exemplo, né? Isso não se tem notícia em outras culturas, em outros ensinamentos. Jesus é o primeiro a introduzir isso e a cosmovisão cristã ela traz isso também, né? Inúmeras outras sociedades, cosmovisões, elas viam a criança como uma propriedade individual mesmo dos pais,
ou da sociedade, ou da comunidade como um todo. Inclusive, houve comunidades em que, no caso, por exemplo, da Bíblia, né, as religiões cananeias, que matavam as crianças, né, sacrificavam as crianças aos ídolos, no caso, o Moloque. Inclusive, nesse livro, o Marcos, que você falou que já ouviu falar aí, né, As Catacumbas de Roma, o Benjamin Scott, ele traz uma curiosidade muito interessante, né? Ele diz que esses batuques das religiões pagãs surgiram com o intuito de abafar os gritos das crianças que estavam sendo sacrificadas. Então, assim, nós, dentro dessa cosmovisão, retornando para o foco do assunto aqui, que valorizamos a figura da criança, nós defenderemos o mais fraco. E isso se traduz em ação, né? Por exemplo, uma criança que está sendo espreitada por um predador sexual. Não vou falar o termo para esse tipo de gente por conta que depois eu vou postar no YouTube, né? E pode dar algum problema. A nossa tendência como homens, né? A sociedade como um todo, se nós tivermos a nossa mentalidade no lugar, não formos como esses bando de maluco aí da ideologia de gênero, né? Da disforia de gênero, a tendência é defender essas crianças, tirar eles da exposição do perigo e, se possível, até castigar o agressor, o abusador. Como no caso, por exemplo, daquele filme, o Som da Liberdade, onde a esquerda pirou, né? A esquerda ficou maluca com esse filme, inclusive tentaram boicotar ele. Foi um filme onde vários estúdios famosos se recusaram a passar o filme, né? Teve que ser, salvo engano, o Angel Studio, que é aquele do The Chosen, foi o único ali que se dispôs a fazer a produção, né, e colocar o filme para andar. Então vejam bem, né? A forma como nós pensamos, a forma como nós encaramos a nossa vida, como nós encaramos o mundo ao redor, vai se traduzir em ação. E isso daqui é uma característica da cosmovisão, beleza? As cosmovisões geralmente surgem da experiência e das narrativas que exemplificam e desenvolvem-se nessa experiência. Esse ponto aqui já é onde a gente tinha parado na semana passada, e é um ponto muito importante para a gente continuar a ascendência do nosso conhecimento aqui, a construção das nossas informações. É, Por que que eu estou dizendo, e o autor do livro também, o Michel Palmer, ele diz que as cosmovisões elas surgem da experiência. Inclusive, nos próximos tópicos eu vou tratar de uma forma mais pormenorizada a respeito disso. Geralmente, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, eles vão passar por alguma experiência, seja ela traumática ou marcante mesmo, que vão dar origem a uma forma de pensar. E essas experiências, elas vão produzir narrativas, tá? Então, as cosmovisões, elas podem surgir das experiências propriamente ditas. Depois eu vou citar exemplos de experiências que dão início à cosmovisão, ou também de narrativas. Mas quando se surge de uma experiência, surge da experiência a narrativa, e é a narrativa que vai sustentar a cosmovisão. Dito isso, a título de introdução, eu vou passar para vocês os 6 elementos de uma cosmovisão. Bom, e isso daqui é um conceito importantíssimo para nós, tá? É algo assim que nós precisamos tratar de forma muito cuidadosa, porque são os elementos que, além de explicar, né, como funciona a cosmovisão, são elementos essenciais à perpetuação da cosmovisão. Na semana passada eu disse, por exemplo, que o cristianismo tem sido atacado, né, a cultura ocidental, a civilização ocidental, a cosmovisão cristã tem sido atacada, tem sido até mesmo diluída. A gente vê, por exemplo, igrejas evangélicas, igrejas católicas sendo alvo de ataques ideológicos. Por exemplo, alguns meses atrás eu vi um vídeo de um grupo de, acho que era mãe de santo, pai de santo, indo comungar numa igreja católica, né? A gente sabe, eu não sei se alguém de vocês já foi católico, mas dentro da doutrina católica não existe espaço para esse tipo de religião. Não tem como uma pessoa que se diz mãe de santo, pai de santo, comungar dentro do catolicismo. Tá? Isso daí já é um ponto pacificado dentro da Igreja Católica. Por exemplo, também a questão da maçonaria, né? A Igreja Católica já prediz que
Maçonaria é excomunhão automática. Então, assim, eu estou citando a maçonaria, mas o foco seria mais essa questão dos pais de santo, mãe de santo, né? Que foram comungar nessa capela aí, nessa igreja católica. E o padre que permitiu isso certamente está em desacordo com a própria doutrina católica. Por que que eu estou citando isso como exemplo? Porque isso daí trata-se de um sincretismo religioso. E todo sincretismo religioso, como a gente vai ver aqui dentro desses 6 elementos da cosmovisão, vão fazer com que a cosmovisão em si ela seja diluída. E antes da gente prosseguir, eu quero ressaltar mais uma vez uma diferenciação, tá? Existe diferença entre civilização, cosmovisão e religião, tá? Por mais que esses 3 pontos podem andar em consonância, mas são pontos diferentes. Dentro de uma civilização pode haver diversas religiões diferentes. Mas geralmente, no caso da civilização ocidental, nós temos uma religião predominante. Inclusive, um dos pilares da nossa civilização é o cristianismo. É, E a nossa cosmovisão cristã é aquilo que também dá origem à nossa civilização, entende? Então, a civilização ocidental, tendo como um dos seus pilares o cristianismo, é construída à base das diretrizes cristãs, tá? Então, a nossa sociedade ela é permeada de cristianismo, tá bom? Não há como se escapar disso. É por isso que entes como, por exemplo, a Escola de Frankfurt, lá o Herbert Marcuse, Theodor Adorno, esses expoentes da teoria crítica, o foco deles era minar a civilização ocidental. E como fazer isso? Minando os seus pilares, né? O direito romano, a filosofia grega e a religião cristã. E a gente vê que, além dos ataques à religião cristã, nós sofremos ataques também à nossa filosofia como um todo, ao nosso direito como um todo, entende? Então, a noção de justiça do Ocidente, ela tem sido atacada também, tá? Por exemplo, hoje nós vemos uma coisa muito forte no Brasil e em outros países também do Ocidente, a questão do banditismo, né? Você vê um policial agindo, às vezes, de uma forma até mais violenta com um bandido e boa parte da população fica do lado do bandido, começa a gravar a polícia, fala que vai denunciar, né? Isso daí é o sintoma de uma doença social, é o sintoma de um problema da nossa sociedade, beleza? Agora, indo adiante, primeiro elemento que nós precisamos tratar dentro de uma cosmovisão é esse elemento ideológico. Olha a definição que eu coloquei. Este elemento consiste em crenças centrais. Normalmente, são expressas de maneira precisa e formal, como, por exemplo, credos, proposições filosóficas e doutrinas. Repara que eu não estou falando que é exclusivamente religiosa, mas a cosmovisão em si, tendo esse elemento como um dos seus elementos principais, ela vai se traduzir nisso. Então, a cosmovisão, ela tem um elemento ideológico. No caso, por exemplo, o cristianismo. Eu disse ali que esse elemento ideológico, ele pode ser expresso, normalmente ele é expresso de maneira precisa e formal. Dentro das igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas, nós temos os nossos credos, né? O credo atanasiano, por exemplo, que diz respeito à doutrina da Trindade, que é crida tanto pelos católicos quanto os protestantes. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, existe a declaração de fé das Assembleias de Deus, as institutas da religião cristã de João Calvino, dos calvinistas, né? E assim por diante. Então, assim, esse é um elemento que nós precisamos entendê-lo para entender também como uma cosmovisão ela se sustenta, tá? E este elemento, muitas das vezes, ele não vai ser traduzido num caderno, né? Como eu coloquei ali, né? Normalmente são expressas de maneira precisa e formal, mas é algo que vai estar na ponta da língua da pessoa que comunga dessa cosmovisão, tá bom? O elemento ideológico, ele é de suma importância para a perpetuação da cosmovisão. Pode-se dizer que o elemento ideológico é aquilo que dá liga, porque nós que compartilhamos da mesma cosmovisão, né, nós que fazemos parte da civilização ocidental, nós que somos cristãos, a gente tem em comum, entre aspas, essa ideologia, esse elemento ideológico, entende? Porque
fazendo parte, comungando da mesma cosmovisão, nós temos a mesma forma de pensar. O que seria o elemento ideológico, né? As ideias que permeiam a cosmovisão, entende? E é por isso que a guerra que o Ocidente enfrenta é uma guerra cultural, entende? Inclusive, no meu canal no YouTube lá, eu tenho uma playlist com 6 aulas falando justamente sobre essa questão da guerra cultural. A guerra cultural é uma guerra que se dispõe no campo ideológico, entende? Então, dentro desses 6 elementos de uma cosmovisão, você vê que nós temos uma guerra direta a um elemento propriamente dito, que é o elemento ideológico. Tá? Então, se a ideologia, né, o campo ideológico, o campo das ideias de uma cosmovisão é maculado, é dissolvido, o que vai acontecer com a cosmovisão? Ela vai ser maculada, ela vai ser dissolvida. Por exemplo, imagina que você pega lá um copo de Coca-Cola, né? Aí você toma um gole, Coca-Cola purinha, né? Cheia de gás, é até gostoso o negócio, por isso que vicia. Ah, Só que se você começa a adicionar água, além da Coca-Cola já perder o seu gás, já começar a perder a sua coloração, ela vai ficando mais clara, né? Ela não vai ficar escura. Ela vai começar a mudar de gosto, porque você está diluindo. Isso vai acontecer com qualquer bebida, né? Se você pegar um whisky lá, por exemplo, você vai diluir ele ali na água, ele vai perder até mesmo o seu teor alcoólico, o seu gosto, e assim por diante, né? Então, a mesma coisa se diz em relação à cosmovisão, em relação ao elemento ideológico. Então imagina que dentro da nossa cosmovisão, tá? Isso aqui é uma coisa importante para nós. Nós temos o nosso elemento ideológico. E aí surgem entes, como eu citei, por exemplo, a Escola de Frankfurt, ou pode ser diversos outros entes, né? O próprio Karl Marx, as feministas, o movimento LGBT, e eles começam a introduzir coisas que são estranhas à nossa cosmovisão, mas eles querem que isso passe a fazer parte. Entende? O que vai acontecer? Eles vão diluir, né? É por isso que uma das estratégias, eu estou lendo um livro aqui que se chama Ideologia de Gênero. O autor é o Adriel Lemos. Inclusive, eu vou fazer uma live com ele na semana que vem. Ele diz de uma forma assim muito precisa e é a mais pura realidade que o movimento LGBT ele se propõe a falar da causa gay em toda e em qualquer oportunidade que eles tiverem, novelas, filmes, músicas, em toda e qualquer oportunidade. Por quê? Porque a ideia é fazer com que isso passe a ser normal na sociedade. Entende? E todo mundo sabe que à medida que os anos vão passando, a sociedade ela tende a aceitar mais essas questões. E isso representa a diluição da cosmovisão cristã, né? Tendo em vista que no cristianismo, conforme a Bíblia Sagrada, o homossexualismo, a prática homossexual é o quê? Pecado diante de Deus, né? É uma atitude que não condiz com as escrituras. Aí esses entes ainda surgem e criam igrejas como a IBAB, por exemplo, a Igreja Batista da Água Branca, a igreja lá, Cidade Refúgio, da Lana Holder, a IBAB é do Ed Renekiewicz, igrejas essas que pregam, por exemplo, que a união entre pessoas do mesmo sexo não é pecado, entende? Então veja bem como esse elemento ideológico é uma coisa muito séria e que deve ser considerada por nós, entende? Isso nos ajuda a entender, tá? Partindo para o próximo ponto, o que é o elemento narrativo, que também é um elemento importantíssimo para a nossa cosmovisão, tendo em vista que uma cosmovisão que não tem esses elementos é uma cosmovisão que não se perpetua. E cosmovisão só é cosmovisão se for passada de geração em geração, beleza? Este elemento reconta certos eventos significativos da história daqueles que mantêm a cosmovisão. Esses eventos podem ser expressos em escritos sagrados, no caso a Bíblia, mitos, contos históricos, histórias, lendas, pinturas e até hinos. Dentro da cosmovisão cristã, nós temos tudo isso. Peraí que tem gente mandando mensagem. Nós temos tudo isso. Qual que é a grande questão? O elemento narrativo, como eu disse, ele é de suma importância para a perpetuação da cosmovisão.
O elemento narrativo, eu vou tentar criar uma figura aqui para vocês entenderem do que se trata, né? Imagina aquelas tribos antigas, onde as pessoas se reuniam em volta da fogueira e o anfitrião ali, o patriarca, ele contava uma história, por exemplo, a respeito da formação da tribo. No povo de Israel, a gente via isso com muita clareza, né? O próprio Deus mandava o povo construir memoriais, havia festividades religiosas que até hoje existem lá em Israel, né? A festa dos tabernáculos, o Pentecostes. Esses são elementos narrativos, entendem? Que recontam partes da história, eventos significativos. Por exemplo, em relação à questão judaica, né, e também à questão cristã, quando Moisés ele sobe no monte e recebe as tábuas da lei, ou quando Cristo ele é assunto ao céu, são elementos significativos que são passados de pessoa para pessoa, né? As parábolas de Jesus, as profecias dos profetas, os 10 mandamentos, entende? São elementos narrativos. Só que a gente não tem somente os escritos sagrados, nós temos os mitos e os contos históricos. Por exemplo, Orlando Boyer, um escritor cristão, ele escreve um livro que se chama Heróis da Fé, que é uma compilação da biografia de grandes homens de Deus, desde o século XIV, se não me falha a memória, e essas biografias elas servem para acalentar o coração dos cristãos que forem ler, entende? Então vejam bem, isso daí também faz parte dos elementos narrativos. Eu falei ali de hinos, nós temos a harpa cristã, os nossos hinos como um todo, pinturas, a Capela Sistina, por exemplo, a arte sacra, os cantos gregorianos, isso tudo faz parte da cosmovisão e é importante que haja isso. E olha só, veja bem, gente, veja bem a grande questão. Olha só, por que que esse elemento é importante? Eu estava dando aula de teologia esses dias no nosso curso presencial e eu entrei dentro dessa questão, né? Nós estávamos falando sobre o livro de Salmos e a adoração em Salmos. E eu bati muito forte na tecla dizendo que é o seguinte, olha, gente, os nossos hinos, eles não são mais hinos. Inclusive os próprios cantores evangélicos, eles já não escrevem os seus hinos. Quem escreve é um ímpio, né? Uma pessoa que nem cristã que faz parte da gravadora, trabalha na gravadora, entende? Às vezes coloca lá na inteligência artificial, produz um hino para mim que ninguém nunca cantou, a própria inteligência artificial coloca, né? É, Então, assim, por que que eu estou falando isso? Os nossos hinos que nós cantamos, eles são vitais para a nossa cosmovisão, para a nossa fé, para a nossa religião, para a nossa civilização. Entende? Então, eu falei agora há pouco, né, a respeito da diluição da cosmovisão. Esses hinos que têm sido produzidos hoje em dia, principalmente no contexto evangélico, eles minam, eles minam a fé cristã, eles minam a identificação dos crentes com a cosmovisão. E é por isso que a religião ela tem sido enfraquecida. Por exemplo, por que que aqui no Brasil e em outros países nós temos diversos hinos? Nós temos o hino à bandeira, a canção do expedicionário, a canção da infantaria, o hino nacional brasileiro, é, vários hinos, vários hinos. Se alguém aqui já foi militar, vai saber muito melhor do que eu estou falando. Se você está numa parada militar, você está vendo a tropa desfilar, você arrepia, dá até vontade de chorar, né? Então, esses hinos eles são produzidos com uma finalidade de perpetuar algo. Isso faz parte do elemento narrativo. Então, veja a seriedade do negócio, tá? Então, por exemplo, os cristãos, principalmente os evangélicos, eles ficam com a mão frouxa em relação aos hinos que são cantados dentro das igrejas, e isso acaba representando um ciclo para a perpetuação do negócio. Entende? Isso eu estou falando dentro da cosmovisão cristã. Agora imagina um negócio mais amplo, né? Dentro da própria civilização como um todo. Entende? Porque o cristianismo, seja o protestantismo ou o catolicismo, eles são elementos centrais na sustentação da nossa civilização. Entende? Isso eu digo com propriedade porque o cristianismo representa a liberdade humana, tá? Onde o cristianismo chegou, a liberdade chegou junto. Beleza? Indo adiante, queridos, o elemento normativo. Neste campo, nós temos dois tipos de normas. São elas, normas morais ou éticas.
As normas ou as normas estéticas, tá? Eu falei dois tipos de normas, mas na verdade são três: morais, éticas ou estéticas. Estas dão base para a decisão sobre o que é bonito, agradável ou sublime. Estas quais as normas estéticas. Então veja bem, dentro de um elemento da cosmovisão, o elemento normativo, nós conseguimos também até moldar a forma como nós enxergamos as coisas. Se elas são bonitas, agradáveis, sublimes ou desprezíveis. Por exemplo, o que é arte para você? O que é arte para nós? Né? Ali na Idade Média, alguns séculos atrás, a arte sacra ela dominava o mundo. Eu sou um grande admirador da arte sacra. Para mim, o mundo tende a perder mais e mais à medida que ele se afasta desse tipo de arte. Nós temos pinturas belíssimas, belíssimas, belíssimas. A partir do renascentismo, as pinturas e a arte em si, ela vai degringolando, né? Até o ponto que nós temos aquela arte, entre muitas aspas, do Duchamp, que é o urinol. Se você colocar aí no Google, aí no seu computador, no celular, você vai ver. É um urinol, é um pinico lá que o cara expôs num local e o pessoal vai lá tirar foto. Olha que coisa mais linda, um urinol. Então, olha o que se tornou a arte hoje, até o ponto em que nós chegamos no MAM. Lembra do MAM, aquela exposição no MAM, Museu de Arte, salvo engano, eu acho que é isso que significa, né? Museu de Arte da América Latina. Aquela exposição também do Santander, onde tinha homens nus. Esse tipo de situação, olha só, o rumo que a chamada arte tomou. Entende? Então, aquilo que o ser humano considera belo hoje, na verdade, é extremamente desprezível. O funk, as roupas das mulheres de hoje em dia, que são roupas cada vez mais depravadas, não? Até mesmo também a roupa masculina, nem se fale, né? Que desvaloriza a masculinidade, entende? Isso daí é uma coisa muito complicada de se falar, né? Inclusive também porque é a cultura de hoje dominante. Inclusive, quando se fala isso, até mesmo dentro das igrejas, você tende a ser crucificado, né? Mas enfim, além das normas estéticas, nós temos as normas éticas e as normas morais. Ou seja, há 50 anos atrás, quando se falava em adultério, era até crime, né? Às vezes o homem tinha que pagar até uma multa ali, ou a mulher que cometesse adultério. Hoje, o que a gente mais vê é música que fala que não. Né? Tem até música que fala, ó, é melhor ser amante do que ser esposa, porque a esposa trabalha duro e a amante aproveita o dinheiro. Então veja que horror, entende? A moralidade dentro do quesito normativo, ela tem sido rompida. E é o elemento que tem mais sido atacado, que mais tem sido atacado dentro dos seis elementos, entende? Então, a moralidade da civilização, da religião cristã, da cosmovisão, tem sido diluída, atacada e colocada em ruínas abaixo, beleza? Então, veja só, quando a gente separa a cosmovisão em campos, a gente consegue observar de uma forma muito mais precisa os ataques que nós temos sofrido. Entende? Os ataques que a nossa cosmovisão tem sofrido, e assim a gente consegue ver com melhores olhos, né, a seriedade do negócio. Então vejam bem, a conduta correta há 40 anos atrás seria um homem dar a sua vida pela mulher. O que a gente vê hoje, né, principalmente em memes na internet. Acontece um assalto, o cara sai correndo, larga a mulher dele lá, né? O cara tá apanhando, chega a mulher para defender ele e bate no cara, entende? Homens feminilizados, pessoas que defendem bandidos, como eu já falei, atitudes ali ridículas, como a trapaça, coisas que ao longo do tempo tem se tornado cada vez mais comum, tal jeitinho brasileiro, né, que é a safadeza pura. Isso daí é uma coisa muito complicada, porque tem sido cada vez mais aceito e a tendência é que seja mais e mais aceito. Mas vamos lá. O elemento ritualístico, que é um ato cerimonial, executado periodicamente em ocasiões especiais. Isto não precisa ser necessariamente religioso, mas atos como feriados ou festas nacionais demonstram isso também. Dentro do cristianismo, nós temos a Eucaristia ou a Ceia do Senhor, né? Um ato realizado periodicamente e que rememora um acontecimento muito importante. Por exemplo,
nas Assembleias de Deus, a ceia acontece uma vez ao mês. Existem outras igrejas evangélicas que celebram a ceia do Senhor uma vez por ano. Então veja só, o elemento ritualístico também é extremamente importante e também tem sido atacado, tá? Eu citei aquele caso lá do pessoal do Candomblé, eu acho, que foi comungar dentro da Igreja Católica, né? Então, os próprios padres, né, boa parte dos sacerdotes do catolicismo estão perdendo o elemento sacramental. Então, estão deixando o ritual ser diluído também. Da mesma forma, também os cristãos evangélicos. Entende? Nós vemos hoje que já não há temor, né? A Clarizinha está aí, ela sabe dizer muito melhor, né? Tem muito mais tempo de crente do que a gente. Antigamente o pessoal tinha muito mais medo de participar da ceia em pecado, ou brigado com alguém. Hoje em dia, até em adultério, o pessoal está participando da ceia e que se dane, né? Não tem mais o que se falar. Mas a gente não tem somente esses elementos religiosos. A gente pode falar das paradas estatais, entre aspas, né, estatais. O 7 de setembro, por exemplo, ou o 15 de novembro, que vai acontecer agora, o dia da proclamação da República, o grande golpe da nossa nação, entre outras coisas também, que serve para criar homogeneidade dentro da cosmovisão. Gente, entenda o seguinte: sem esses elementos, não existe cosmovisão. Não tem como se falar em cosmovisão sem esses elementos aqui. Então é importante que nós venhamos a entender cada um deles e gravar cada um deles para a gente ver, né? Como eu falei, quando a gente divide o negócio, fica mais fácil de entender. Tá? E esses são elementos essenciais à cosmovisão cristã. É lógico que eu estou dando um resumo do resumo. Se você quiser ver um negócio mais detalhado, compre o livro ou baixa ele em PDF do Michel Palmer, Panorama do Pensamento Cristão. Vamos lá. O elemento experiencial, ou seja, a experiência, diz respeito ao modo como alguém se dá conta vivamente das verdades expressadas nas crenças centrais. O que isso significa? Quando as crenças da cosmovisão, tá? Porque é cosmovisão, religiosa ou não, ela também tem crenças, tá? Como eu falei lá do caso lá dos credos, proposições filosóficas e doutrinas. E essas crenças, elas se traduzem na sua realidade de vida. As crenças, eu até deixei grifado, já não parecem abstratas e distantes, ou seja, não está só no papel, está na minha vida. Um exemplo religioso é a vocação de Moisés e a experiência do Êxodo. Já um exemplo secular seria uma guerra de independência, ou um evento trágico como a queda de algo, ou um movimento, ou instituição. Entenda bem, em relação à experiência, né? Tem experiências que aquela pessoa que comunga, que faz parte da cosmovisão, vai ter com a cosmovisão, com a religião, com a civilização, tá? Por exemplo, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, nós temos experiência como brasileiros, tá? Então, o fato de eu ser brasileiro não está só no meu documento, no meu RG. Isso se traduz numa experiência. Mas existem experiências que deram início a essa noção de ser brasileiro. Tá? Por exemplo, a Guerra do Paraguai, ou a independência, ou o descobrimento do Brasil e assim por diante. Na questão religiosa, eu citei ali, né, a vocação de Moisés, quando Deus chama Moisés lá no deserto, lá na sarça ardente. Isso é uma experiência que deu início a essa cosmovisão. E a experiência ela está intimamente ligada ao elemento narrativo, beleza? Porque o elemento narrativo é o que vai sustentar e passar a experiência de geração em geração. Então, por exemplo, nós brasileiros, até hoje, nós experienciamos o quesito, a noção, né, propriamente dita, de ser brasileiros. O que é ser brasileiro? É só nascer dentro das fronteiras do Brasil? É só ter no documento brasileiro? Não é só isso, né? Existe uma série de fatores. E aonde quer que você vá, se você estiver lá no Japão, na China, na Coreia, você ainda vai ser brasileiro, independentemente se você goste disso ou não. Entende? Então, essa questão da experiência é algo muito profundo. Tá? E todos nós, por exemplo, eu estou falando de brasileiros, mas a gente pode expandir mais, sul-americanos, latino-americanos, americanos como um todo, ou no caso ocidentais, nós
temos parcelas de experiências comungadas, tá? Por exemplo, como eu já falei, né, dentro do Ocidente, a nossa civilização foi construída pelo cristianismo. E você vê América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, todos nós comungamos praticamente da mesma fé, sejam católicos ou evangélicos. Entendem? Então, isso é uma particularidade da cosmovisão. Então, o elemento experiencial também é muito importante e tem sido atacado. Por exemplo, ano que vem, 2025, acho que em março, vai estrear uma série, salvo engano, Netflix, onde um drag queen vai recontar a história de heróis brasileiros. E lógico que vai contar de acordo com a perspectiva corrente hoje. Entende? Então, por exemplo, a esquerda ela tende a reescrever a história. E se você reescreve a história, você pode apagar o que você quiser. Consequentemente, você está destruindo o elemento experiencial. Por exemplo, o Ed Renekiewicz, que quer reescrever a Bíblia, diz respeito diretamente a isso, queridos. O elemento ideológico é o elemento experiencial. Beleza? Por exemplo, dentro da Igreja Católica existe ali a teologia da libertação. Salvo o elemento marxista dessa teologia, nós temos ali a tentativa de naturalizar, entre aspas, tá? Os milagres descritos na Bíblia. Então eles tentam recontar aqueles milagres que são sobrenaturais, só que de uma perspectiva totalmente natural. Então para eles não existe milagre. Para eles existem certas circunstâncias que construíram aquilo ali. Por exemplo, quando Jesus ele multiplica pães e peixes, não foi um milagre. Foi alguma coisa que Jesus fez, que fez com que ele conseguisse partilhar os peixes. Na verdade, foi uma lição de Jesus. Milagre nenhum existiu ali. Entendem? Então vejam a seriedade do negócio. E o último elemento, que é o elemento social, diz respeito às crenças centrais de uma cosmovisão e essas crenças elas iriam evaporar, ou seja, elas iriam embora, se não fizessem parte de uma situação social, pois ela fornece o elemento social, né, essa situação social, ela fornece as estruturas organizacionais e outros meios que permitem que as crenças sejam perpetuadas de uma geração para outra. Este elemento é indispensável para o sucesso ao longo prazo de qualquer cosmovisão. Eu vou dar um exemplo de um elemento social dentro da nossa cosmovisão: as igrejas cristãs, sejam as evangélicas ou as católicas. Tá? Vai todo mundo de uma comunidade lá e se identifica com a mesma religião. Se não fossem as igrejas, se não fossem os templos, o cristianismo já não existiria. Entende? Se não fosse a reunião dos cristãos, o cristianismo acabaria no primeiro século. Entende? Então, o elemento social é extremamente importante para a perpetuação da cosmovisão. É a forma como nós nos identificamos dentro da cosmovisão. Por exemplo, se você é cristão, professo, praticante, tá? Você vai se vestir de modo adequado. Você vai se vestir de acordo com a sua fé. E a nossa vestimenta, ela diz respeito a isso diretamente. Eu vou citar um exemplo para vocês, tá? Quando Jesus ele estava sendo julgado, e aí as pessoas ali elas começam a inquirir Pedro, ó, você estava com Jesus, eu te vi com Jesus. Uma das últimas coisas que eles falam para Pedro é o quê? Você estava com ele porque o teu modo de falar te denuncia. Por quê? Porque Pedro falava como um galileu. E pior ainda, Pedro falava como um discípulo de Cristo. Então, olhando para Pedro, só de ouvir ele falar, né, aquelas respostas que ele dava, olha, eu não conheço, nunca estive com ele, já denunciavam, por mais que ele estivesse negando. Então, veja bem, o elemento social faz com que até a nossa forma de falar seja igual, tá? Bem parecida, ou pelo menos aproximada. Então, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de se comportar, a gente pega, por exemplo, os judeus racídicos, né, os judeus ortodoxos ali, a gente vê o camarada lá de chapéu preto, às vezes de tranças, filactérios e assim por diante, quem olha na rua fala, é um judeu, entende? Então, nós temos elementos que nos diferenciam dos demais e que nos unem. Olha só como o negócio é importante para nós entendermos.
tá? E esse elemento é um elemento que tem sido completamente enfraquecido também, tá? E é por isso que nós temos que pensar bem na forma como nós temos encarado a nossa cosmovisão e a forma como nós temos levado ela adiante, porque se nós não entendemos que a perpetuação de cosmovisão diz respeito à perpetuação da civilização, nós estamos caminhando para a destruição daquilo que nós chamamos de civilização. Inclusive, o Mário Ferreira dos Santos, ele tem um livro que se chama Invasão Vertical dos Bárbaros, e ele fala justamente sobre isso, tá? Onde a barbaridade ela tende a destruir a nossa civilização, os nossos costumes e a forma como nós enxergamos a vida. Beleza, meus amigos? Creio que é isso aí.